Glória a Deus. Irmãos, Mateus capítulo 28, o verso de número 18, 19 e 20, em nome de Jesus. Glória a Deus. Todos acharam? Amém? Então pode ler aí. Vamos lá. 1, 2, 3 e... Glória a Deus. Vamos se assentar em nome de Jesus. Amém? O que nós lemos aqui? Lemos que Jesus ele deu uma missão aos apóstolos antes de ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Então, nós estamos diante de uma missão que diz assim: portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Esta missão, ela está hoje para a igreja. Então nós temos uma missão. Qual é? A missão de fazer discípulos. Amém? E o que é um discípulo? Nós vamos aprender o que é um discípulo. E que o discípulo somos nós, e nós estamos sendo formados para formar outros discípulos, e isso é uma coisa que nós não conseguimos mensurar a grandeza desta obra de Deus. Amém, irmãos? Então os discípulos, eles receberam duas coisas importantes para fazer a missão. Primeiro, eles receberam o caráter de discípulo, e depois eles receberam o poder de Deus, o dom do Espírito Santo, para cumprir com o propósito da sua missão, que era ir em todas as nações, ensinar, discipular e batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Então nós temos caráter de discípulos e nós temos também o dom do Espírito Santo, que é o que? O poder de Deus em nós, nos capacitando a fazer a obra de Deus. Todos nós recebemos o caráter de Cristo, o caráter de discípulo, porque Jesus veio também como servo para servir, e se Jesus, que é o Senhor, veio como servo, nós não podemos ser mais e nem menos, também devemos ser servos. Estamos aqui para servir, quer seja maior ou menor, não passa de servo, amém? É isso, passa a régua, né? Todos nós somos servos e estamos aqui para servir. E para isso recebemos de Deus a condição de servir, com um caráter e um poder extranatural, né? Sobrenatural, que é o Espírito Santo nos capacitando para cumprir com o propósito de Deus. Amém? Agora, a vida dos discípulos. Quando nós lemos a Bíblia, nós podemos observar que os discípulos, eles obtiveram o quê? Sucesso na sua missão. Os discípulos obtiveram 100% de êxito, de sucesso na sua missão. Tudo que eles fizeram deu certo e foi aprovado por Deus. E a pergunta para nós é: nós estamos tendo esse êxito na nossa vida ministerial? Sim ou não? Não responda. Aí é você com Deus. Então Deus quer que nós sejamos esses discípulos, que conclua 100% de êxito na missão que Deus nos deu. Mas qual é a minha missão? Qual é a sua missão? Cada um de nós temos que ter o entendimento para o chamado que Deus tem em nossa vida. Um chamado coletivo da igreja é de fazer discípulos. E onde nós vamos fazer discípulos? Nós começamos dentro de nossa casa. Com quem? Com os nossos filhos, com os nossos pais, com os nossos parentes. E o que é fazer um discípulo? Todo discípulo ele tem que ter um mestre. E todo mestre tem que ter os seus discípulos. Então nós estamos aqui hoje como discípulos de Jesus.
e somos também líderes, a qual nós ensinamos as pessoas, e as pessoas nos têm como mestres, entre aspas, tá, irmão? Porque as pessoas param para ouvir você, param para escutar aquilo que você tem que falar. Então você se torna o quê? Um líder, um mestre, e você está o quê? Discipulando essas pessoas. Ah, mas eu não discipulo ninguém, eu só estou na minha casa, não ganhei ninguém para Jesus. Então comece hoje a orar e a ganhar as pessoas em nome de Jesus. Amém? E qual que é a prova disso que nós estamos falando? Por que eles, como eu sei, e você sabe que eles alcançaram o êxito? Porque hoje, depois de 2000 anos, nós estamos falando deles, e falando que eles concluíram com êxito, porque através deles o Evangelho chegou a nós, através deles nações foram transformadas pelo poder do Evangelho, não é? Até hoje cedo no discipulado a gente fez um comentário sobre Pedro. Depois do Pentecoste, Pedro já ganha ali 3.000 pessoas para Jesus. A primeira pregação de Pedro, cheio de Deus e de graça e de sabedoria, ele já ganha ali aquelas 3.000 pessoas para Jesus. E começa a discipulá-las. Então nós temos que ter o quê? O êxito na nossa vida, irmão. Para nós obtivermos este êxito, é necessário que nós conhecemos um alfabeto celestial. Não é? Por exemplo, o alfabeto do inglês, o que é? A, B, C, D, E. Não é? O grego, o que é o grego? Agora, quem sabe aqui o alfabeto celestial? Obedecer. Este é o alfabeto celestial. Esse alfabeto tem que estar impregnado no seu coração. Você tem que decorar ele, tem que estar com ele na sua vida. Sua vida deve ser uma obediência. Não importa se você concorde que é 3 e 2 lugar, obedeça. Às vezes você não concorda comigo, não concorda com o pastor, não concorda com seu irmão, mas obedeça. Eu aprendi a obedecer. Obedeça, irmão. A bênção, ela não vem pelo sacrifício. A bênção, ela vem pela obediência, porque Deus não quer sacrifício, Deus quer obediência. Então o povo de Deus necessita aprender este vocabulário. Obedecer. Os discípulos, eles eram obedientes ao Senhor Jesus, né? Embora nós até fizemos um comentário hoje cedo que Pedro negou a Jesus, mas ele era o quê? Obediente. E era uma coisa tão tremenda, irmão Valdir. Jesus chegava na pessoa, olha, larga tudo e me segue. O camarada seguia Jesus, irmão. Um negócio tão difícil de entender, irmão. Como que você vai largar tudo e vai seguir Jesus? Né? O cara largava tudo e seguia Jesus, irmão. Largava a família, largava tudo e opa, tá bom, eu vou. O profeta Elias chega a Eliseu, larga tudo isso daí e me segue. Você vai ser meu discípulo. Ah, tá bom. Só deixa aqui eu matar os bois, dar para os pobres, despedir do meu pai, depois eu te sigo. Foi lá, matou os bois, fez churrasco, deu para o povo, despediu dos pais e seguiu o profeta da linhagem real, que era Elias. Então, repita comigo, obedecer. Isso. Obedecer implica eu me subjugar, a eu me submeter a uma pessoa, a um líder, à palavra de Deus, a Jesus. Eu devo o quê? Me submeter. O discípulo, ele é submisso. Embora as pessoas tenham temperamentos diferentes, você deve ser uma pessoa obediente. Obediente a mim, obediente à palavra. Sou eu que tenho razão? Não, quem tem razão é a palavra de Deus.
É você que tem razão? Não. Quem tem razão é a palavra de Deus. A palavra de Deus tem razão. Então nós temos que o quê? Obedecer. Se você está aqui, se você vem a uma casa de oração, você tem que, no mínimo, ser um discípulo. E como discípulo você vai aprendendo constantemente, porque o nosso aprendizado ele é eterno. Todos os dias estamos aprendendo. E nós vamos o quê? Nos comprometendo. Por quê? Porque o sucesso dos discípulos também implicou a eles a um comprometimento com a sua missão. Se você tem um desejo de fazer uma faculdade, você não se dedica a ela, com certeza vai ser muito difícil você terminar. Porque você não está comprometido com o seu objetivo. Porque você está sendo relapso aos estudos. E vai ficar difícil, você vai tirar nota baixa, você vai fazer trabalhos que não vão agradar os professores. Você vai gastar dinheiro, porque você pode repetir, pode ficar, eu não sei como é que fala, de exame, não é? DP, E você vai gastar tempo, vai perder seu tempo. Por quê? Porque você não se comprometeu o suficiente para atingir o êxito do seu objetivo. Então você está fazendo o quê? Você está perdendo seu tempo. E perca de tempo hoje é dinheiro, né? Eu digo isso no mundo, tá, irmão? Agora, dentro da igreja, trazendo para o lado espiritual, nós temos aqui um objetivo, uma missão, principalmente, lógico, que é a salvação da nossa alma. Mas nós fomos incumbidos de uma missão, que é fazer discípulos. Então, eu e você, como líderes, devemos o quê? Se esforçar para o comprometimento da missão que Deus nos deixou. Não é? Não o sacrifício, mas a obediência em cumprir com a missão que Deus nos deu. Por isso que eles alcançaram o quê? O êxito naquilo que eles fizeram. E aí você está aqui hoje, graças a eles, cheios do Espírito Santo, que morreram, foram decapitados, foram jogados em baldes de óleo fervente, para que nós estejamos aqui hoje. Então nós aqui hoje, irmãos, é o mínimo que nós fazemos, é obedecer. Porque você morreria agora pelo Evangelho? Você morreria agora para alcançar aquela pessoa que te magoou? Aquela pessoa que te prejudicou? Pois é, eles morreram por nós. Jesus morreu por nós. E os discípulos continuaram a sua missão. Focados em quê? Na missão, não nas dificuldades. Porque durante a caminhada para alcançar o objetivo e ter o êxito, existem muitas dificuldades. Existem pessoas que vão tentar te barrar, existe o desânimo, existe a frieza, existe a rebeldia. Você vai ter um momento que você vai querer se rebelar contra essa missão, você vai querer abandonar a missão. Não é? Não tem muito soldado que fala, eu desisto, eu vou voltar para minha casa. Porque ele já não aguenta mais. E os discípulos de Jesus também. Você acha que eles não quiseram desistir? Naquela época era bem mais difícil que hoje. Hoje nós somos privilegiados. Primeiro porque nós temos todos os livros aqui escritos, e eles não tinham todos os livros escritos. Então nós já somos privilegiados, já iniciamos privilegiado. Amém? Decida-se hoje ser um discípulo. Então eu quero que você abra em Marcos 1, 20. Glória a Jesus. É possível, meus irmãos, nós conseguimos ser discípulos de excelência, obedientes à palavra de Deus. Marcos capítulo 1 e o verso 20. O que está dizendo aí? E logo os chamou,
deixando eles no barco a seu pai, Zebedeu, com os empregados, seguiram após Jesus. Isso quer dizer o quê? Que o discípulo, ele deve decidir caminhar com Jesus. E como nós vamos caminhar com Jesus hoje? Através da palavra, através do que mais? Oração, através da igreja, através da comunhão. Quando nós decidimos caminhar com Jesus de uma maneira obediente, nós somos restaurados. Existem promessas que nós devemos conhecer. Deus nos prometeu restaurar, transformar. Então, quando nós tomamos essa atitude, eu vou caminhar com Jesus, só que eu sei que eu vou caminhar com Jesus, porém o meu caminhar com Jesus implica o quê? Na renúncia da minha vontade para a submissão com a palavra de Deus, para a submissão à casa de oração e para a submissão ao meu pastor, que é o líder que Deus colocou na minha vida. Então, quando eu decido caminhar com Jesus, Ele tem as promessas de restauração espiritual, de restauração no nosso lar, de restauração em todas as áreas que nós necessitamos. Tudo. Porém, para caminhar com Jesus, é necessário, igual a campanha, né? Carregar a nossa cruz. Então você tem que decidir para ser um discípulo. Você não pode ser um mero espectador. O discípulo, ele se preocupa com a obra de Deus. O discípulo, ele se preocupa com a missão que Deus deixou. O discípulo, ele se envolve na missão que Deus deixou. O discípulo, ele ouve o seu mestre. Porque ele é um discípulo, ele não é um mestre ainda. Embora nós somos mestre, no sentido figurado, eu digo, dentro da nossa casa nós somos o mestre. Quando nós estamos ensinando, nós somos o mestre. Mas aqui dentro existe uma pessoa, um líder, e devemos estar submissos ao líder. Que no caso é o pastor Alcovo. Amém? Glória a Deus. E isso eu falo abertamente, irmãos, na presença dele e de vocês. Talvez você não concorde com alguma coisa. Mas é necessário que nós venhamos ao quê? A obedecer. Porque eu aprendi há muitos anos, irmãos, que através da obediência nós alcançamos a bênção de Deus. É obedecer. O irmão Alex falou certo. Obedecer. Mas eu não quero, pastor. Mas vai por aqui, irmão. Vai por aqui. Você está sendo o quê? Obediente à voz do líder. E o discípulo, se ele é discípulo, ele tem o quê? Que estar submisso a isso. Amém? Abre aí em Provérbios 6, Provérbios capítulo 6, o verso 20. Glória a Jesus. Provérbios 6, verso 20. Provérbios capítulo 6, o verso 20. Caminhar com Jesus, irmãos, não é um fardo. É prazeroso, é gostoso, lhe traz alegria. Deus, ele te surpreende, mas você deve o quê? Ser discípulo caminhando com Jesus. Você não pode inverter os papéis, ser mestre antes de ser discípulo. Deus nunca vai te levantar como mestre se você não for um discípulo. Aprende isso em nome de Jesus. Amém? 2. Aquele que aceita o ensino e o aplica à sua vida. O discípulo, ele deve aceitar o ensino e aplicar à sua vida. Logicamente que esse ensino deve estar baseado na poderosa palavra de Deus. Amém? Então vamos ler aí Efésios capítulo 6, Efésios não, irmão, Provérbios 6 e o verso 20. Amém? Provérbios 6, verso 20. Eu vou ler para os irmãos, acompanhem aí. Filho meu, guarda o mandamento de teu pai e não deixes a lei de tua mãe. Ata-os perpetuamente no teu coração e pendura-os ao teu pescoço. Quando caminhares,
Isso te guiará. Quando te deitares, te guardará. Quando acordares, falará contigo, porque o mandamento é uma lâmpada, e a lei uma luz, e as repreensões da correção são o caminho da vida, para te guardarem da má mulher, das lisonjas da língua estranha. Não cobices no teu coração a sua formosura, nem te prendas com os seus olhos. Ou seja, aqui nós temos uma instrução no livro de Provérbios, na questão do quê? De você guardar aquilo que você tem aprendido com a sua mãe e com o seu pai. Amém? E como que nós vamos trazer isso para a nossa vida agora, hoje, em relação à igreja? Aquilo que você tem aprendido, isso vai o quê? Te guiar, te mostrar o caminho, vai iluminar o seu caminho, como uma lâmpada que mostra o caminho que você deve seguir. Quando você passa a ser um discípulo, esse caminho se abre, porque você começa a ver a luz, o caminho. Você não vai caminhar na escuridão, porque você não está mais em trevas, porque você está em Jesus, e Jesus é a luz, e é o caminho, a vida e a verdade. Então, todos os discípulos devem aceitar o ensino e aplicar a sua vida. Hoje cedo nós estávamos falando, o requisito para o batismo é ouvir a mensagem, crer na mensagem e se arrepender da mensagem do Evangelho. Ouvir a mensagem, entender a mensagem para poder acreditar na mensagem. Então o discípulo, ele ouve o ensino, o ensinamento, e ele deve o quê? Crer e aplicar na sua vida esse ensinamento. Você não pode achar que você é formoso demais e você não aplicar à sua vida esse ensinamento. O discípulo, ele não é mestre. Aplique os ensinamentos que você está recebendo, porque é luz para o seu caminho. Escuta, os ensinamentos é luz para o caminho. Deus não vai lhe deixar em trevas, desde que você seja um discípulo. Deus nunca abandona o discípulo, irmão. O discípulo obediente, Deus sempre mostra o caminho. Ele nunca vai ficar perdido, em nome de Jesus. Amém? Por mais que seja difícil, Deus vai iluminar e vai te mostrar o caminho em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Abra aí em João capítulo 15. Nós vamos ver aí. João 15. João capítulo 15. Vamos ver o que está dizendo. No verso 7 e 8. Essa é uma promessa que não foi nós que fizemos. Não foi nós que escrevemos, mas é a própria palavra de Deus falando. João capítulo 15, verso 7 e 8. Olha aí o que está dizendo aí. Vamos lá, irmão, 2, 3 e... Ouviram? O discípulo, ele tem que ter fruto. Quando nós temos fruto de discípulos, nós glorificamos o Pai. Nós não estamos falando para você ser um mega crente, mas você ser um simples discípulo. Quando nós nos tornamos simples discípulos, Deus nos torna pessoas diferenciadas. Você quer ser uma pessoa diferenciada, todo mundo vai querer conversar com você, todo mundo fala bem de você. Olha como aquela pessoa é feliz. Olha o que Deus está fazendo na vida desse irmão. Olha essa mulher de Deus. Olha só que estilo. Eu quero ser igual a ela, eu quero ser igual a ele. Lógico, de uma forma carinhosa, não é? Olha que coisa tremenda. Olha como que ela estava, ele estava. Olha agora o que aconteceu. Quando nós nos tornamos discípulos comuns, Deus nos faz pessoas diferenciadas. Por quê? Porque eu me submeti
a ser um discípulo. Ou seja, eu sou uma pessoa obediente, igual o irmão falou. Amém? No mesmo capítulo, no verso 12 ao 15, vamos ler, verso 12 ao 15. Vamos lá, capítulo 15 de João, verso 12 até o 15. 1, 2, 3 e... Amém, irmãos? Olha que tremendo. O discípulo que ama Jesus, ele tem o amor pelo Senhor Jesus, ele tem a preocupação de fazer aquilo que Jesus manda. Amém? Porque o ministério de Jesus foi fundamentado em quê? Em amor. Então, se eu amo a Jesus, e nós falamos constantemente, Jesus, eu te amo, Senhor, é o meu respirar, né? Eu tenho um louvor do Vineard, o Senhor é o meu pão, o Senhor é o meu respirar, o Senhor é o meu viver. Eu não terei dificuldades em fazer aquilo que Deus me pede. É lógico que ser cristão é difícil. Mas esse amor de Deus vai nos transformando aí, vencendo essas dificuldades. E não se torna um fardo fazer a obra de Deus e ser envolvido com a obra de Deus. Porque o meu amor por Deus vai superando as dificuldades, as pessoas que não gostam de mim, as pessoas que não falam comigo, as pessoas que eu acho que não estão na minha agenda de amigos, não é? Esse amor, que era o amor que os discípulos tinham e fizeram deles ter o êxito. Por quê? Porque eles aplicaram os ensinos e através do amor, eles te fizeram obras. Não podemos dizer que amamos a Deus e não temos obra. Isso aí daí é conversa furada. Você está se enganando, está se iludindo dentro da casa de Deus. Para eu falar que amo a Deus, eu tenho que ter provas. E isso, como que eu provo? Através de obras, de realizações. Esse negócio de falar que ama a Deus e não tem realizações, desculpa, meu irmão ou minha irmã, você está sendo enganado pela sua alma. Sua alma está lhe enganando. Você não ama a Deus, porque você não tem obras e realizações. Então nós devemos ter o que? Obras e realizações. Agora você vai falar, na igreja que você está falando? Sim e não. Pode ser na igreja, pode ser a obra na sua casa. Você vai começar a transformar o seu lar. Glória a Jesus. Se você só ganhar o seu lar, meu irmão, você está na bênção. Que não é, ficou dos 120 anos pregando e só ganhou o lar dele. Se você ficar 50 anos e ganhar só a sua família, aleluia, louvado seja Deus por isso. Mas deve começar a ter realizações. As pessoas têm que ver na sua vida essas realizações. Porque eu provo o meu amor a Deus não em palavras, embora Deus é Espírito. Mas eu provo na terra, através de obras, de realizações. Então o discípulo que ama a Deus, e todos nós, costumeiramente, falamos que nós estamos aqui para servir, que nós estamos aqui na casa do Senhor, viemos aqui para servir, somos servos, eis-me aqui, envia a mim. E tudo isso se torna em vão se você não tiver realizações. Pode ser que o pastor, que eu, que o irmão, que o seu parente não veja isso. Mas tenha realizações, irmão, para que Deus veja. Comece essas realizações aonde você está. Na sua casa, na sua família. E aí, comece devagarzinho na igreja. Vai dando passinho, né? Aqueles passinhos já, pessoa idosa. Vai fazendo assim.
Irmão, não importa, uma hora você chega lá, sendo devagar ou rápido, porque cada um Deus trabalha diferente. Às vezes um é mais rápido, o outro é mais lento, isso não importa, não precisa ficar com vergonha. Às vezes a pessoa chegou e Deus já fez muitas coisas. Às vezes a pessoa está mais tempo, vai mais vagaroso, mas eu quero lhe dizer, mesmo que nem uma tartaruga, é necessário você ter obras. Se você diz que ama a Deus, não tem como não ter realizações. Amém? Quarto e último, meu irmão, vamos lá. Aquele que decide obedecer e ir. Quando o pecado alcançou Adão e Eva, nós perdemos tudo aquilo que nós tínhamos direito. E nós tínhamos um direito de excelência, que era o quê? O contato direto com Deus. Então, quando o pecado alcançou Adão e Eva, eles perderam o direito de ter um contato direto com Deus. E eles perderam também todas as bênçãos que Deus tinha dado lá em Gênesis, que era para eles dominarem tudo, e tudo estava submetido a eles. Eles iam dominar a terra. E o que nós aprendemos com isso? Quando nós nos rebelamos contra Deus na nossa desobediência. Eu vou lhe dar um exemplo. O rei Saul desobedeceu a Deus e perdeu a bênção. Sansão desobedeceu e perdeu a bênção. Judas, não é? Que aparentemente vendeu a Jesus, perdeu a bênção. Quando nós vivemos em desobediência, eu não estou falando que você deve ser um santinho, né? Porque nós podemos errar, tropeçar, mas levantar a nossa cabeça e não deixar o alvo sair da vista. A missão não pode sair da sua vista. O objetivo a qual você está aqui dentro não pode fugir da sua vista. Ainda que você caia, tropece, você fique de cabeça erguida, estou vendo o alvo ali. Não vou deixar de ver o alvo. As pessoas que estão do meu lado, as dificuldades não vão me atrapalhar, porque eu estou vendo o alvo. O meu alvo não são pessoas, o meu alvo é espiritual. Amém? Eu me torno esse discípulo quando eu obedeço e vou. Quando Jesus veio, nós conseguimos novamente a bênção de falar com Deus e de ter a restauração completa na nossa vida. Ou seja, aquelas promessas que Deus fez a Adão, é para nós também, que nós vamos dominar, que nós vamos conquistar. Mas isso depende das suas atitudes hoje. Não adianta também você hoje já querer tudo para você, que não é assim que funciona. Basta você só dar um passo, começa hoje, a ter esse envolvimento, a ter essa submissão, a viver uma vida de discípulo. Porque o mais difícil hoje dentro das igrejas é o ensinamento na questão do discípulo. O mais difícil é a pessoa chegar e falar assim, eu estou aqui para me submeter. Meu irmão, faça isso em nome de Jesus. Faça isso, se submeta. Quando receber um convite para realizar algo, se submeta, se esforce ao máximo para poder cumprir. Não é? Eu tinha que dar aula hoje cedo, estava cansado, fomos dormir tarde. Mas eu tinha uma missão, a minha missão eu tinha que concluir a aula hoje. E eu vim capengando, com sono, cansado, com dor de cabeça, mas eu vim cumprir com a missão. Não adianta eu falar que eu amo a Deus e eu não ter realizações. Amém, irmão? Se coloque de pé em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Vamos fazer discípulos, irmãos. Vamos ganhar a nossa família. Aleluia, não precisa ir para a África, para a Bolívia, pode ser na sua casa, comece na sua casa, devagarzinho, Deus vai te dando amor por essa missão, por essa obra, e você vai ver que daqui a pouco você vai estar ganhando muitas pessoas para Jesus, porque Deus vai lhe ensinar a amar as pessoas que às vezes te caluniam, não gostam de você, brigam com você, pessoas estranhas.
Deus vai lhe conceder esse amor para você ter essas realizações em nome de Jesus. Irmão, eu não entendi nada do que você falou, eu não sei o que é fazer a obra, aleluia. Se submeta, aplique os ensinamentos da sua vida e você vai ver que Deus vai te revelar muitas coisas em nome de Jesus. Amém? Feche os seus olhos, vamos orar. Pai querido, nós pedimos essa noite, Pai, um coração de servo, um coração submisso à sua vontade. Sabemos, Senhor, que todas as coisas do mundo cooperam para o pecado, para as coisas que são contrárias à tua vontade. Por isso, Senhor, muitas vezes estamos em dificuldades de poder nos submeter à tua palavra, de poder viver uma vida, Senhor, correta, santa, meu Pai. Mas nós pedimos perdão de tudo aquilo, meu Pai, que foi contrário à tua vontade, todas as vezes em que nos tornamos, Senhor, senhores de nós mesmos, decidindo o nosso futuro, decidindo as nossas coisas e afazeres, sem consultar o teu Espírito Santo e a tua palavra. Nos dá, Senhor, o entendimento de sermos discípulos, pois estamos aqui para aprender esses ensinamentos para que seja aplicado à nossa vida. E mediante essa aplicação, Senhor, haverá as realizações de obras. E aí sim o Senhor será glorificado através destas realizações da nossa vida, Pai. Abençoa o teu povo, Senhor, para que o nosso coração não seja um coração corrompido, não seja um coração desobediente, para que não seja um coração soberbo. Eu não vou me submeter porque eu não gosto dele, eu não gosto dela. Nos dá esse entendimento que nós não estamos aqui nos submetendo a um homem, mas nós estamos aqui nos submetendo à tua palavra e ao senhorio do Senhor Jesus. Logicamente, Senhor, que o Senhor instituiu um líder, uma liderança, e nós queremos, Senhor, estar cumprindo, meu Pai, com essa submissão e essa missão que o Senhor nos deu para fazermos os discípulos, Pai. Só tem condição de fazer discípulo aquele que é discípulo, Senhor. Só tem condição de ser mestre aquele que um dia foi discípulo, em nome de Jesus. Nos ajuda, Espírito Santo, nos ajuda a ter este coração. É isso que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém, graças a Deus. Deus abençoe, irmão. Seja um discípulo, em nome de Jesus. Glória a Deus.